Fala aí galera, eu sou o T e elas voltaram. Eu não tô tendo mais criatividade pra fazer essas introduções, tá? Geralmente vai ser assim, eles voltaram ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje, meus amigos, eu tô aqui pra poder continuar falando sobre as novas cartas que serão anunciadas para os arquétipos que virão reprintados lá na coleção do OCG chamada Quarter Century Trinity Box. Essa coleção foi anunciada como sendo mais ou menos como foi a nossa coleção de Mama, você lembra? Magnificent Mavens foi lançada para o TCG há um tempo atrás, e naquela coleção nós tivemos 3 decks temas, sendo eles o Sky Striker, o Witchcraft e o Mayakashi, né? Lembra aquela coleção? Pois é, aquela coleção, além de ter trago reprints daquelas cartas desses arquétipos, também trouxe cartas novas para ele. E a Konami fez um novo anúncio que vai vir mais cartas dessas, né? Mais coleções como essas, tendo 3 decks garantidos que vai ter reprints e também cartas novas lá no OCG. No TCG ainda não tem previsão e nem tem cartas anunciadas ainda, mas nesses vídeos aqui em cima eu já comentei um pouquinho sobre. Porque nessa coleção que vai lançar agora, que a Konami ainda vai lançar as cartas, anunciar as cartas, nós temos 3 decks anunciados: Dragon Maid, Orcust e Punk. Eu já tenho um vídeo aqui no canal imaginando como seriam essas novas cartas de Orcust e de Dragon Maid. Hoje é o dia de falar de Punk, antes que a Konami anuncie essas cartas e eu perca a oportunidade de expor a minha esquizofrenia aqui. Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, antes da gente poder ir de fato para uma certa análise, nós vamos só passar rapidinho aqui pro site do Yu-Gi-Oh! Meta, que é esse aqui, ó. Só pra gente poder ver o review, né, o anúncio na OCG Quarter Century Trinity Box. Foi anunciada tendo os reprints aqui, né, Dragon Maid, Punk e Orcust, além de vir mais cartas de reprint. Lembrando, isso é apenas para o OCG. No TCG eles virão, mas a gente ainda não sabe quando vai ser, daqui a um tempo, em uma box temática que vem sleeve dos arquétipos e tal. Pois é, então vamos debater um pouquinho sobre. Para poder me ajudar nisso, eu vou trocar para essa tela aqui, onde nós vamos ver um pouquinho do deck de Punk, né? Então, assim como eu fiz lá nos outros vídeos, a gente vai debater um pouquinho sobre. O deck de Punk talvez seja o mais difícil da gente falar sobre, tá? Porque ele é muito redondinho, cara. Muito fechadinho dentro do que ele faz. Eu já coloquei até algumas cartas custom aqui pra gente poder debater um pouco sobre, né? Mas o deck Punk basicamente é o arquétipo dessas menininhas aqui, dividido em tipos, né? Você tem os tipos Psyche, que levam essa característica dos monstros psíquicos, né? Que por algum motivo eles ficam pagando vida. Eu não sei porquê, se você sabe, deixa nos comentários aí. Mas nós temos os monstros pequenininhos, que são Psyche e são Thunders. Aí você tem versões diferentes das Yami, né? Que é essa menininha aqui. Todas elas têm a mesma cara, na minha cabeça são todas a mesma menina, né? Que no caso é as Yami, aí tá a versão dela de nível 8, que é a Fox Tunny, que é do tipo Beast, de nível 8. Tem a versão Fiend, de nível 8 também, que é a Ogre Dance. Nós temos a Deer Note, que é a mesma pessoa, né, o mesmo ator que fez aqui, a mesma atriz da Yami, que é do tipo Warrior, de nível 5. E aí você tem os outros que são Thunders também no main deck, né, que no caso é o Agon, não tem nada a ver com as Yami, mas enfim. Tem aqui a Madame Spider e tem o Sharakusai, né. Então os pequenos são Psyche, Thunder de nível 3 e eles pagam vida para fazer os defeitos. Basicamente é isso que eles fazem. Os grandes aqui, eles têm propriedade diferente. A única coisa que se repete entre eles é uma forma deles virem por Special Summon da mão, geralmente tendo que tributar algum outro Punk para poder fazer a parada. Aí os efeitos variam, né? A Ogre Dance, o Fox tem efeitos diferentes. No caso, a Fox invoca o Pin do deck descartando uma carta. O Deer Note, se ele é enviado do campo do cemitério, ele invoca um outro Punk do cemitério. E aí no extra deck tem o produto final de onde você chega, né? No caso, o produto final tá aqui dentro do Rising Carp, que é uma fusão do tipo peixe. Não sei porquê, mas tá aí. É uma fusão que usa 2 Punk como material e você faz ela naturalmente no deck. Você tem a Dragon Drive, que esse aqui é um print posterior que foi lançado no deck de Punk, né? Que no caso a arte tá aí, né? 2 Xiamen, e ela é Psyche, então ela paga vida. Se é Psyche, paga vida. E aí você tem o outro que é um dragão, né? Na verdade é um Sea Serpent, que no caso ele é o Amazing Dragon, que é um Synchro 11, tá? Então, basicamente é isso aí. O Punk, ele passeia entre fazer Synchros 8 e fazer Synchros 11, porque ele tem Thunder.
3, e no main deck ele tem monstros de nível 5, que é o Dirnote basicamente, e monstros de nível 8, assim como o Synchro, que é o Dragon Drive. E aí você escala para poder fazer o Synchro 11, que é o Amazing Dragon. O deck, as cartas do deck visam isso. Nós temos algumas peculiaridades, né? Então a gente vê o que o deck faz, vê as lacunas que tem a serem preenchidas e tenta imaginar um suporte preenchendo essas lacunas. Então eu vou passar para essa tela aqui do DB, só pra gente poder dar uma passada rápida, lembrando que aqui eu vou considerar o deck como um arquétipo puro, né? Então só pra te mostrar rapidinho, eu devia ter feito isso nos outros vídeos, mas eu não fiz, peço perdão pra quem viu os outros vídeos aí dos outros decks, mas esse aqui eu tive um pouco mais de tempo pra falar sobre, né? Então a gente só vai acompanhar rapidão aqui o que uma Ziami faz. Nós precisamos de um descarte para o deck de Punk puro, beleza? A menos que você saiba teleporte, alguma coisa do tipo, né? Então, nós vamos começar aqui com o Normal Summon Ziami efeito, como ela é Psyche, pequenininha Tana, ela paga vida, paga 600 e adiciona, no caso, a Fox do deck pra mão. Você vai dar a Fox aqui, vai descartar uma carta qualquer pra poder trazer o Dirnote do deck. Opa, perdão, como é o deck puro aqui, a gente vai pegar o Sharakusai, né? Você vai dar efeito Sharakusai pra fazer fusão, paga 600 tola, usa os dois no campo pra fazer o Rising Carp, que se tributa pra trazer 2 punks do deck, né? Traz o Dirnote, traz o Agon. O Agon vai dar efeito, vai pagar 600 tola também pra poder pegar o campo, pega aqui a Extreme Session, ativa ela, junta os 2 monstros no campo para fazer o Synchro Shoukan da Dragon Drive. Aí a Dragon Drive vai dar efeito, vai pagar 600 também para poder buscar um Tanner de nível... Um Tanner não, né? Um Psyche Tanner de nível 3. Na verdade é só um Psyche de nível 3, pode ser qualquer um. Beleza. E aí triga o Dirnote no cemitério, né? Para reviver um Punk do cemitério. Beleza. No caso, o deck puro, a gente traz o Sharakusai. Resolve aqui o Dragon Drive e para fazer jogada pura a gente vai buscar, no caso, a Madame Spider. O campo, toda vez que um Punk no campo paga vida, na verdade que um Psyche paga vida, ele compra uma carta, até 2 vezes por turno, e tem o efeito extra de poder fazer Special Summon de um Punk da mão banindo um Punk do cemitério. É uma carta de utilidade que você usou one-off porque você busca com o Agon, né? Beleza, então, agora você vai dar efeito do campo, vai comprar uma carta, que não importa pra jogada. Você vai dar o segundo efeito do campo, banir um Punk do cemitério. Na verdade, a gente vai banir o Rising Carp ali, né? Pra poder invocar a Madame Spider, que vai dar efeito, pagar 600. E vai poder buscar uma trap, que temos duas, né? Temos a... Eu voltei ali antes, né? Mas temos a Gabu, que nega efeito de monstro, e a outra que mata cartas. E é isso. E aí você pega uma das traps pra mão. E basicamente você vai comprar mais uma carta por causa do campo, né? Porque a Spider pagou vida. E você vai setar a trap e passar o turno, porque no turno do oponente... isso aqui fica sobrando, tá? Mas no turno do oponente aqui você vai poder dar o efeito do Sharakusai e fazer um Synchro, né? O Sharakusai tem 2 efeitos, ele paga 600 para fazer fusão no teu turno, paga 600 para fazer Synchro no turno do oponente. Então você vai poder fazer o Punk, o Amazing Dragon. O Amazing Dragon tem um efeito absurdo, que se ele é Synchro invocado, você escolhe a carta que o oponente controla pelo número de nível 3 Psyche monstro no teu cemitério. Com nome diferente, que você controla no cemitério. Então tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Você volta até 4 cartas do cara pra mão. Além de ter o Gabu, além de ter comprado 2 cartas, enfim, é isso. E além de comprar uma carta agora com o campo de Punk, né? Essa é a jogada standard do deck de Punk que a gente sabe até aqui, né? E aí é claro que tem N peculiaridades. O Punk é usado como engrenagem para poder fazer Exceed 8, né? Porque você pode usar um pacotezinho de teleporte que invoca um Psyche Thunder, um Psyche de nível 3 ou menos do deck. Você traz as Yami pega a Fox descarta, traz o Dirnote. Você faz um Synchro 8 e a Dirnote ainda traz o bicho do cemitério. E aí você pode fazer Exceed 8 do Zombie Vampire, pode fazer o número 90. Ele ainda serve como engrenagem para você poder usar em decks genéricos, né? O Punk tem essa propriedade. E aí, do que ele precisa? Como vocês puderam ver, ele é bem redondinho em como ele joga, mas dá pra chegar em mais lugares. Naquela jogada que eu mostrei pra vocês, eu tive que deixar o Sharakusai sobrando com o monstro nível 8 pra eu fazer o Amazing Dragon no turno do oponente dando spin em cartas. E sobrou a Madame Spider. Dá pra você juntar a Madame Spider com outro monstro pra poder fazer, por exemplo, um Gold Pride, que é um deck que existe, né? O Punk Gold Pride. Porque essa carta não existe no Punk, mas existe no Gold Pride. E eu uno os decks que se combinam de maneira muito boa, inclusive entre eles. Mas aí não é Punk puro, tá ligado? Você vai pra outras vertentes de deck. E dá pra você fazer N coisas. Mas e aí, o que falta pro deck de Punk, né? O que precisa ter? Nós temos algumas questões aqui, né, cara? Os monstrinhos pequenos, eles fazem com que, para eles serem melhores, eu tenho que ter mais cartas Punk e menos o uso dele como engrenagem, né? Porque se eu dou normal summon do Ziami, eu não tenho um teleporte, eu tomei um Veiler no Ziami, por exemplo, eu não consigo buscar. Se eu não tenho uma Fox direto, o que eu vou fazer se eu tenho um Ogre? Tá ligado? Aí é que os efeitos delas tentam sobressair, porque elas têm que jogar um outro Punk fora. Ele revela um Punk da mão e se invoca e tal. Então eles têm essas peculiaridades. Então nós temos que melhorar isso. É isso que eu entendo. E como vocês puderam ver, não tem o One Card Play
no deck puro, beleza? Então o que eu pensei, a primeira coisa foi, eu procurei algumas cartas custom aqui na internet, e aí eu vi que tinha algumas artes que eram bem legais, inclusive, né, se a gente olha aqui, essa arte não é muito boa, mas eu vi essa aqui, que inclusive eu copiei pra poder fazer a minha carta, tem essa aqui que eu copiei também pra fazer a minha carta, de fato parece um punk de verdade. Esse gato eu não entendi porque ele tá aí, mas tudo bem. Tem essa fusão, também não entendi, mas tá aí. E essas foram as cartas que eu achei, né? E aí, a carta que eu imaginei é algo nesse sentido, e vocês vão ver que tá um texto incrível aqui, misturando o nosso português BR com o inglês. Enfim, o nome dele é o Punk alguma coisa. Ele é um monstro de nível 5. Ele é vento por algum motivo. E ele é o Wyrm por sei lá por quê. Porque os monstros aqui tem que ter tipos diferentes, né? Tem que ter... Só que eles são versões das Yami, né? Todos eles são versões das Yami. Então, se pá, não vai fazer sentido ser esse cara. Mas vai ser alguma Yami com alguma skin diferente. Mas vai ser sempre a mesma atriz. O efeito, ele é nível 5. Assim como o Dirnote, porque ele vai fazer a gente chegar no Dragon Drive. O Dragon Drive é uma carta muito boa. Que além de ela pegar um Psyche nível 3, ela tem outro efeito, né? Que se o oponente tiver uma carta em resposta a um Punk, ela volta do cemitério. E o efeito dela de buscar cartas é se ela é Special invocada e não se ela é Synchro invocada. O que faz diferença aqui no nosso caso. O que esse cara vai fazer? Ele vai facilitar a forma com que você coloca os Punks no campo. E deixar o Punk como tendo One Card Play, desde que o deck seja puro, tá? Então, o efeito dele é o seguinte. Se você controla um Punk e tem mais vida que o seu oponente, você pode fazer Special Summon desse monstro da tua mão. O que isso significa? Que o cara tem que tá tentando jogar de Punk e ele já tem que ter pagado vida com o Punk, né? Então, Ziami, efeito, pega ele. A Ziami pagou 600 pra buscar ele e eu já consigo baixar. E ele casa também jogada com um Normal Summon de um Wagon e um Normal Summon de uma Madame Spider também. Se o Normal Summon de Wagon pago vida, esse cara tá apto pra entrar por Special, porque eu controlo um Punk e tenho menos vida que o oponente. Eu acho que tá tranquilo e ele foge da dinâmica dessas meninas. E por isso que eu acho que a arte dele até pode ser sim diferente, né? Mas aí eu não sei qual é a lore do Punk e tal, pra arte ser diferente ou não. Mas enfim... Porque todas essas meninas, pra ela entrar no campo, elas têm que mostrar outro Punk, descartar ou tributar alguém. Esse cara é um pouco diferente. Além disso, ele tem um segundo efeito. Se ele é enviado do campo pro cemitério por um efeito de Punk ou pra invocar um Punk do extra deck, você vai poder fazer Special Summon de um Punk do deck. Mas você só pode invocar Punk no turno que você ativa esse efeito. Eu esqueci de botar essa condição, mas isso é uma carta bem forte. Mas essa carta bem forte, ela vem ao custo de você usar o deck de Punk puro. Então, no turno que você usou o efeito dele, você só pode fazer Punk. Eu sei que muitos comentários de vocês falaram nos outros vídeos que eu fiz, que duvidam que a Konami vai fazer cartas realmente fortes para esse deck. E eu entendo o bagulho, mas desde que seja algo fechado no próprio deck, eu não vejo problema em ele ser forte. Desde que seja fechado no próprio deck. O que não vai poder é você ter uma carta com esse efeito, invocar um Punk do deck e você juntar Ziami, que pega ele, que invoca ele, que junta, que faz um 5/8, invoca alguém do deck, e você fez um corpo absurdo no campo sem restrição. Aí é escroto. É um efeito muito forte, tá? Eu entendo, é um efeito absurdamente forte. Mas locando no deck eu acho que dá pra tancar, ok? Ele loca no deck. A outra carta que eu pensei, porque assim, isso muda completamente a dinâmica, como o deck funciona. E aí eu criei uma outra carta, que é esse maluquinho aqui, que é um Punk Link. Esse é o nome dele, um nome muito criativo, ele é um monstro de Link 2. Tem a setinha apontando pra baixo e pra esquerda, porque ele pode voltar do cemitério. Ele é feito com 2 monstros de efeito, incluindo o monstro Punk. E uma vez por turno, durante a main phase apenas, Quick Effect, você pode pagar 600 pontos de vida e escolher um Punk no teu cemitério. Você faz Special Summon dele, só isso. E se ele é enviado do campo pro cemitério, você pode pegar um Punk no teu cemitério e adicionar de volta pra tua mão. Só isso. É um monstro absurdamente bom, mas não é nada absurdo, tá? Ele é muito bom, mas não é nada broken. Ele invoca um bicho do cemitério, mas é só um Punk específico e precisa de Punk pra fazer ele, então automaticamente já te dá corpos no campo. Se você usa esse cara aqui, você só vai poder fazer Punk depois disso, né? Enfim, e é uma excelente carta de recovery também, né? Mas que tem que ter 2 monstros no campo pra poder fazer ele. Isso aqui é mais ou menos o que eu imaginei. E aí, você pode estar espumando, dizendo que isso aqui é muito forte. Eu concordo, é muito forte, é roubado, eu não sei fazer carta. Mas aqui é só a gente viajando, você pode colocar a tua viagem nos comentários também. E aí eu fiz um combo com essas cartas, ok? Então vamos acompanhar aqui. Nós vamos de novo abrir com o Normal Summon Ziami, tá? Então, Normal Summon Ziami feito, paga 600 dólares e eu vou pegar a carta nova. Então, beleza. Como eu controlo um Punk e eu tenho menos vida que o oponente, porque o Ziami pagou vida para poder buscar ele, ele pode fazer Special Summon da mão. Ok. Beleza, com ele no campo e o Ziami, eu posso juntar os dois. Não vai adiantar eu fazer o Synchro,
o Link, né, perdão, porque o Link não vai poder invocar alguém do cemitério, não vai chegar em lugar nenhum, porque eu tô locado em Punk. Então eu vou fazer o Dragon Drive agora, de starter, terceiro summon. Efeito Dragon Drive, efeito do alguma coisa, né, que é essa carta aqui. E o alguma coisa vai trazer alguém do deck, você traz o Charakusai. Beleza? E aí o Dragon Drive pega aqui um Ogre. Ah, ele não pega Ogre, eu tô ficando maluco. Por que o Dragon Drive tá pegando Ogre? Tem que pegar o Madame Spider aqui ou o Agon. Tem que pegar um Psyche 3, né? Não tem nada a ver pegar o Ogre aqui. Ignora, mas não vai fazer diferença porque eu só peguei o Ogre, porque o Ogre vai pegar o outro bicho lá na frente, né? Tudo bem. Então, você dá efeito do Charakusai aqui, paga 600 pra fazer fusão. Faz o Rising Carp. Rising Carp é feito, tributou e trouxe aqui alguém do deck. O Rising Carp tem efeito Quick, se você tomar Nibiru aqui, por exemplo, você vai poder... Não vai pegar o campo, né? Porque o Agon vai estar... Não vai ativar efeito ainda, mas já tá dentro do Nibiru, agora tá dentro do Nibiru. Se tomar Nibiru, o Dirnote invoca alguém do cemitério, pode invocar de volta o próprio Agon. O Agon vai dar efeito pegar o campo, você ativa o campo e você invoca quem tiver aqui na tua mão, por exemplo. Então você ainda tem coisas pra fazer, tá? Se tomar o Nibiru aqui. Então beleza. Vai dar efeito do Agon, paga 600 e pega o campo. O Extreme Session. Você vai ativar agora o campo e juntar os dois no campo para fazer o Link. Ok, isso triga o Dirnote, né? Não triga isso aqui não é trigger, é Quick, né? Então triga o Dirnote mesmo. O Dirnote invoca o Charakusai no cemitério, que é produto da Endboard. Vou dar o efeito Quick do meu amigo aqui, pagar 600, porque ele é Psyche, então ele tem que pagar a vida. E ele revive um Punk do cemitério. Eu revivo o Dragon Drive. Isso vai trigar o meu campo, que vai comprar uma carta, ok? Agora é o momento, né? Eu tô dando o Ogre aqui, mas não era pra pegar o Ogre. Era pra ser a Madame Spider. A única coisa que muda é que lá atrás o Dragon Drive ia ter pego a Madame Spider ao invés do Ogre, beleza? Não vai fazer diferença pra jogar que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Então agora você dá efeito do campo, bane alguém do cemitério aí, invoca aqui a Madame Spider, que vai dar efeito, vai pegar uma carta do deck. Pegou aqui o Gen Extreme. É engraçado, é porque aí eu não sei, talvez esteja errado a concepção da minha jogada, tá? Porque quando eu fiz isso aqui, eu não pensei em fazer esse cara locando, de invocar apenas Punk. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês acham, pra ver se eu não tô falando merda. Efeito do campo, vai comprar mais uma carta. Beleza. Aí, aqui do lado, você pode fazer o Amazing Dragon. O Amazing Dragon tem o efeito de reviver alguém, você pode deixar um bicho do lado. Só que você não vai ter muito pra onde ir de fato. Você vai parar por aqui, porque você tá locado em Punk. Mas se não locar em Punk, eu acho que a carta fica muito forte. Então, tem casos aí pra se pensar, né? Juntei os dois, fiz esse cara, porque de novo, eu não tinha feito lock ainda. Então eu fiz o Psyche End Punch, então desculpa. Setei uma carta, passei o turno. O que isso me dá? Aqui seria uma Amazing Dragon que ia invocar alguém deixado do meu lado aqui, tá? Mas tudo bem. Podia ser o Dirnote pra poder pegar follow-up. No turno do oponente, você vai poder dar efeito desse cara, paga 600 e revive o Dragon Drive. O campo vai entregar, vai comprar mais uma carta. E aí você pode dar efeito do Charakusai e fazer um Synchro usando ele e o Dragon Drive. E o Dragon Drive dá efeito também, né? Porque ele foi Special invocado, você pega o Ogre e agora o Charakusai vai fazer um Synchro. E fez aqui o Amazing Dragon. O Amazing Dragon vai dar efeito, vai entrar voltando 4 cartas do cara e o campo ainda compra uma. E você tem um Synchro 11 aqui do lado, que não vai ser o Psyche End, vai ser outro Amazing Dragon, eu acho. Só dá pra controlar um ou não? Não, só pode usar um por turno. E aí você tem o Gabu ainda, que você pegou lá atrás. Se esse cara morrer, ele recicla carta do cemitério pra mão. Você comprou 4 cartas na tua jogada. Tem a trap ainda de interação, tem esse Synchro aqui. Enfim, o que vocês acharam? Ficou muito merda? Ficou muito ruim? Eu realmente não sei fazer carta, tá? Parando pra ver agora, provavelmente se eu estivesse vendo vídeo de alguém fazendo essas cartas, eu ficaria puto. Mas é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Esse carinha aqui, desde que tenha restrição em Punk, mas tá faltando. Ainda tá faltando mesmo assim. Vocês conseguem pensar em efeito melhor do que esse? Deixa nos comentários. Talvez não venha nada tão forte assim, talvez venha mais cartas pra fortalecer a junção de cartas de fato, né? Então, mais um bicho bom pra poder, junto com outra carta Punk, fazer coisas. E você não precisar de one card play. Quer dizer, não é que você não vai precisar, você não vai ter one card play. Mas você vai ter um monte de two card play que chegam em coisas diferentes. Talvez um Punk desse que dá efeito, descarta outra carta e busca um monstro Punk. Já tem o Ogre, na verdade, né? Que pega os Yami. Então já tem um Punk que faz isso. E ela se descarta sozinha. A Fox descarta uma carta extra, porque ela invoca do deck. Ela é bem mais forte. Não tem um Punk que faz Special Summon da mão sozinho. Talvez se controla um Punk ele faz Special Summon. O que ele faz depois? Faltou criatividade aqui. Foi por isso que eu tentei preencher essas lacunas fazendo isso aqui. Pra tentar fazer uma jogada diferente e mudar a forma que o deck faz. A Endboard é boa. Apesar de parecer que não tem muito pra onde ir porque tá locado em Punk. Enfim, eu quero que você me diga o que vocês acharam. Provavelmente foi uma merda. Eu tô até um pouco com vergonha aqui porque na hora que eu pensei de novo eu achei foda, achei incrível. Mas parando pra ver agora parece que tá uma merda. Mas eu vou postar mesmo assim.
E é basicamente isso, meus amigos. Diga o que vocês acham. Valeu, falou e até mais.